Bom dia, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ao amanhecer desta quinta-feira, somos chamados ainda a vivermos a experiência da Páscoa na vida de todos e cada um de nós, porque estamos ainda na oitava da Páscoa. E é importante nós, cristãos, católicos, compreendermos que a oitava da Páscoa é esse tempo da alegria do ressuscitado que se estende na vida de cada um de nós. Somos chamados ainda a celebrar nesta semana a intensidade do que é a ressurreição de Jesus, a intensidade da experiência da Páscoa para a vida de todos e cada um de nós. Por isso, os evangelhos dessa semana, como temos percebido, todos vêm relacionando uma experiência com o ressuscitado, uma experiência de encontro com Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, sinal de vida e de amor a cada um de nós. O evangelho de hoje está no texto de Lucas, capítulo 24, versículos 35 ao 48, dando continuidade ao evangelho que refletimos ontem. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Cristo apareceu no meio deles e lhe disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no seu coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes a mão e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe então um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo isso que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras. Ele disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o evangelho de hoje nos dá a sequência da caminhada dos discípulos de Emaús. Jesus Cristo, que vai ao encontro dos discípulos e ao chegar no encontro deles, logo lhe diz: "A paz esteja convosco." Assim também, queridos irmãos e irmãs, é a experiência de Deus na vida de cada um de nós. Quando Jesus Cristo está presente na nossa vida, quando Jesus Cristo está presente na nossa casa, na nossa história, Ele nos dá a paz. A paz que vem de encontro, muitas vezes, a umas realidades de angústia, de sofrimento e de medo em nossos corações. Mas é necessário, para obtermos essa paz, buscarmos a presença de Jesus. É necessário compreendermos que Jesus Cristo está vivo, está ressuscitado e caminha no meio de cada um de nós. Caminha conosco, é sinal de vida e de esperança também para a nossa vida. Por isso, amados irmãos e irmãs, que todos nós, eu e você, possamos, nessa oitava da Páscoa, ainda intensificarmos a experiência da ressurreição e percebermos que seguir Jesus Cristo ressuscitado é buscarmos sempre mais um encontro com a paz que Ele oferece à nossa vida. E ainda mais, o evangelho de hoje nos diz que Jesus Cristo abre a inteligência dos seus discípulos para que eles pudessem compreender as Escrituras. Você que me acompanhou no evangelho ontem, Jesus Cristo vai dizer aos discípulos de Emaús: "Como vocês são lentos e sem inteligência para compreender as Escrituras." E hoje, Jesus Cristo, então, abre a inteligência dos seus discípulos, capacita-os para que eles pudessem assim compreender verdadeiramente tudo aquilo que as Escrituras falam ao seu respeito, legitimando assim a ressurreição, o fato da vida nova. Por isso, amados irmãos e irmãs,
que tenhamos sempre mais a capacidade de permitir que Jesus Cristo entre nos espaços onde vivenciamos a nossa história, Jesus Cristo entre em nossa vida, em nossos trabalhos, em nossas realidades e possa oferecer a cada um de nós a paz e, como consequência da paz, a capacidade para compreendermos a sua palavra. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua história, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.